Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. A gente chega às 5 horas da tarde ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Hoje, muitas atualizações sobre mais uma fase das investigações do caso Master, batendo no líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Vamos falar bastante sobre isso, vamos trazer a atualização das notícias com o Bruno Concílio, que já está lá na nossa redação. Bruno, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever nos nossos canais e de ir lá conferir a nossa enquete na comunidade do Papo Legal do ICL Urgente. A enquete de hoje ela é sobre, claramente, a operação lá contra o Jacques Wagner. E a pergunta é a seguinte: a operação da PF contra Jacques Wagner pode atingir o governo Lula? Só vai afetar Lula se Wagner seguir como líder? Ou preocupa mais o PT da Bahia? Bem, Rodrigo, eu acho que vai atingir em cheio o Lula aí. Eu acho que pode atingir o Lula se ele não afastar rapidamente o Jacques Wagner da liderança do Senado. Então, é uma apuração importante para a gente trazer aqui. É um nome importantíssimo ligado ao governo Lula. Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde para você que mora nesse país em que o líder do governo no Senado é o novo alvo da operação que investiga o escândalo do Banco Master. A gente já esperava que fosse bater lá na Bahia, né? O ex-governador Jacques Wagner, senador agora do PT da Bahia. Vamos começar por aí, gente. A casa caiu, hein? Caiu para quem? A casa do Jacques Wagner caiu. A Polícia Federal deflagrou hoje a 9ª fase da Operação Compliance Zero. E um dos alvos é o senador e líder do governo, o Wagner, que está aí na tela. Por determinação do ministro do STF, André Mendonça, os policiais federais cumpriram 18 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo STF e foram cumpridos na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, são investigadas suspeitas de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Também foram cumpridas medidas cautelares, como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoração eletrônica. Vale lembrar que a Operação Compliance Zero investiga o esquema bilionário de fraudes comandado pelo Daniel Vorcaro, envolvendo o Banco Master, que começou a operar com a autorização dada pelo Campos Neto, então presidente do Banco Central, que continua aí escapando de qualquer investigação. Mas o Jacques Wagner vira alvo das investigações. Além do Wagner, a Polícia Federal também mira um nome importante ligado ao Master. É um nome que a gente não ouve falar tanto, mas que era um sócio do Daniel Vorcaro, o Augusto Lima. Vou até pedir para a nossa equipe colocar aqui a imagem para as pessoas entenderem. Dessa vez, o contato com o mundo político não era o Daniel Vorcaro diretamente, mas era o sócio do Vorcaro, que é esse que está aqui na tela, Augusto Lima, tem ligações com a Bahia, com o PT da Bahia. Não só com o PT, hein? Pode sobrar para outros personagens lá na Bahia também. O Bruno Concílio traz mais detalhes sobre o que aconteceu com esta operação de hoje da Polícia Federal. É com você, Bruno. Rodrigo, agora a teia de Vorcaro chegou de vez no PT da Bahia. De acordo com as investigações da PF, o Jacques Wagner atuou em defesa dos interesses do Banco Master no Congresso e, em troca, recebeu vantagens indevidas. Um dos principais indícios da suposta relação entre gestores do Master e do senador do PT seria um apartamento de luxo em Salvador, avaliado em 2,5 milhões de reais, que foi adquirido por meio de estruturas financeiras e societárias ligadas ao grupo de Vorcaro. E aí que entra esse outro personagem importante nessa história que você citou, Rodrigo, o Augusto Lima, que é o ex-sócio do Master. De acordo com a representação da Polícia Federal, em novembro de 2024, o Jacques Wagner encaminhou a Augusto Lima informações detalhadas sobre esse empreendimento. E após receber essas informações, o sócio de Vorcaro acionou outro operador do Master para tratar da compra do imóvel, Rodrigo. É isso, mas esses fatos envolvendo Augusto Lima e Jacques Wagner não param por aí. Um dos principais
pontos destacados pela polícia é que as negociações envolvendo esse apartamento de mais de 2 milhões de reais teriam continuado mesmo depois das primeiras fases da Operação Compliance Zero. Segundo a decisão do ministro André Mendonça, e por que eu falo do André Mendonça? Porque a polícia atua, mas tem que ter autorização do juiz. Qualquer caso é assim. A Polícia Federal bate lá no Supremo e fala: olha, o senhor é o relator do caso, temos indícios envolvendo esse personagem, precisamos fazer busca e apreensão. O André Mendonça autoriza. Na decisão do André Mendonça, há mensagens que foram encontradas pelos investigadores mostrando que em maio de 2025, do ano passado, Jacques Wagner encaminhou a Augusto Ferreira Lima, que é esse empresário, sócio do Vorcaro, uma solicitação recebida do filho do Wagner. O filho do Wagner mandava assim: pai, estou precisando acertar aqui o apartamento, como é que faz, como é que não faz? Então, fica muito claro que era uma coisa tratada dentro da família, inclusive já durante a vigência da Operação Compliance Zero. O Jacques Wagner, pelo visto, tinha a impressão que era intocável. Afinal, quem é Jacques Wagner? Um personagem importante dentro do PT na Bahia e um personagem que já ocupou cargos importantes também. Vamos trazer aqui um quadro. Jacques Wagner, para quem não se lembra, o povo da Bahia conhece bem, mas para quem não é da Bahia, ele hoje é senador, foi eleito em 2019, está com o mandato terminando, é candidato à reeleição. Ele é líder do governo Lula no Senado, é um dos nomes mais experientes do PT no parlamento. Ele foi ministro da Casa Civil de 2015 a 2016 no governo da Dilma Rousseff, naquele período mais difícil da Dilma, sob cerco da Lava Jato. E ele foi governador da Bahia por 2 mandatos, né, de 2017 até 2014. Qual que é a importância do Jacques Wagner na Bahia? Ele foi o líder que conseguiu derrubar o carlismo do Antônio Carlos Magalhães, o antigo, né, que dominava a política da Bahia, e em 2006... o Jacques Wagner, de forma surpreendente, candidato a governador pelo PT, derrota o carlismo e inicia essa sequência de governos do PT na Bahia. Foram 2 governos do Wagner, 2 governos do Rui Costa, um governo do Jerônimo, que vai tentar a reeleição. O PT tenta ir para o 6º governo seguido na Bahia. Esse é o personagem. É um homem central nessa consolidação do PT como a principal força no Nordeste, especialmente na Bahia. A gente preparou aqui também um quadro, uma arte, né, como se diz, para você entender quem é o Augusto Lima, o empresário que teria relações com o Jacques Wagner. Quem é Augusto Lima? Está aí na tela. Ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. Ex-proprietário do Banco Pleno, que já foi liquidado pelo Banco Central. Ele foi preso preventivamente pela PF numa das operações aí, numa das fases da Operação Compliance Zero. E ele comprou a rede Cesta do Povo na Bahia durante o governo do PT e atuava oferecendo, né, o chamado Credicesta, daqui a pouco nós vamos falar disso, para os funcionários lá na Bahia, para os funcionários públicos. O apartamento que teria sido pago com dinheiro do Augusto Lima para a família do Wagner não é o único elo entre os dois. A Polícia Federal também investiga se o senador Jacques Wagner atuou diretamente para aprovar projetos de interesse de Vorcaro. Segundo ponto, se o senador recebeu propina. O apartamento seria propina? É uma pergunta. Terceiro ponto, a polícia quer saber se o senador recebeu mordomias do grupo do Banco Master. Do que nós estamos falando? Estamos falando de pagar viagem, oferecer jatinho, pagar ingresso para show. O Ciro Nogueira recebia essas mordomias, o Ciro Nogueira do Progressistas. O Jacques Wagner, há indícios de que teria caminhado ali nessa mesma trilha. O Bruno Concílio tem mais detalhes sobre esses pontos que eu acabei de listar aqui, as hipóteses levantadas pela Polícia Federal. Bruno. Rodrigo, o Jacques Wagner ele é suspeito de favorecer a chamada Emenda Master, de autoria de ninguém mais, ninguém menos que o senador Ciro Nogueira. Para quem não lembra, essa emenda buscava aumentar de R$250 mil para R$1 milhão o limite da cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Além disso, as investigações também citam uma proposta legislativa que visava ampliar o limite do crédito consignado, o setor onde o grupo de Vorcaro e Augusto Lima reinava na Bahia por meio do Credicesta. Em relação à propina, os investigadores suspeitam
que o Wagner tenha sido beneficiado com repasses que somariam 3 milhões e meio de reais. Tudo isso por meio de uma empresa ligada ao enteado e à nora do senador, Rodrigo. Pois é, nós estamos trazendo aqui a notícia, mas vamos mostrar o documento, né? O documento assinado pelo ministro André Mendonça. Vou até virar para cá para a gente mostrar aqui no telão um dos trechos da decisão do André Mendonça, que autorizou essas buscas e apreensões. Está aqui, ó. De acordo com a representação da Polícia Federal, foram auferidas vantagens indevidamente pelo parlamentar. Há questões como, aí o ministro lista, 1. Uso gratuito de aeronaves vinculadas a Augusto Ferreira Lima ou ao Banco Master. 2. Recebimento de ingressos para shows no exterior de elevado valor. Daqui a pouco o Bruno vai trazer o detalhe sobre esses shows. De outra parte, há questões mais relevantes, como a aquisição do apartamento. Aí o apartamento a gente já falou. Mas eu queria só mostrar para vocês o documento aqui, onde há a citação específica ao apartamento, que é o item 3, e também viagens em aviões do Augusto Lima e recebimento de vantagem indevida com a compra de ingresso em show caríssimo. Nós vamos falar já sobre isso. Bom, o André Mendonça descreveu que o Jacques Wagner teria recebido do Augusto Lima ingressos para camarote num show internacional de Taylor Swift em 2023. Valor total dos ingressos, R$63 mil, porque era um camarote. E eram várias pessoas, não era só o Wagner, eram pessoas ali do entorno dele. E aí cita também os voos, como eu já mostrei aqui no documento, e aí o recebimento de presentes considerados de elevado valor. Sobre o ingresso nesse show que eu citei aqui, da Taylor Swift, olha só o que diz André Mendonça na decisão de hoje. Nós temos uma segunda parte aqui do documento do Supremo Tribunal Federal. Em junho de 2023, Augusto Lima, o empresário, teria orientado a sua secretária a adquirir ingressos em favor de familiares de Jacques Wagner. Em 23 de novembro de 23, Jacques questiona Augusto sobre os ingressos de sábado. Ele manda assim, e os ingressos de sábado? Né? Posteriormente, solicitou ampliação do número de entradas para 5 pessoas. Eram 3 e ele pede, não, eu quero mais 2 ingressos. Ao que Augusto Lima respondeu, pronto, amigo, seguem os outros 2. Abraços. Então eles se tratavam como amigo. A gente lembra lá o tratamento como irmãos entre o Flávio Bolsonaro e o Vorcar. E aqui, amigo, tá aí, ó, tô mandando para você, leva a tua família no show da Taylor Swift. Segundo a decisão, a polícia encontrou mensagens trocadas entre eles nos dias 11 e 13 de outubro, aí relacionadas a um outro fato. Era o empresário convidando o Jacques Wagner para um passeio na chamada Ilha da Paixão. Que nome, hein? Uma ilha privativa na Bahia, descrita nos autos como uma ilha de propriedade do banqueiro Augusto Lima. Vamos dar uma olhada nesse trecho também. Para demonstrar a proximidade entre Augusto Lima e Jacques Wagner, né, a partir dos elementos extraídos do aparelho do primeiro, a autoridade policial reproduz áudios. Por essas mensagens, combinam o encontro na denominada Ilha da Paixão, a qual seria de propriedade do banqueiro. Augusto Lima coloca uma aeronave particular à disposição de Jacques Wagner e de pessoas de sua família para realizar o deslocamento entre Salvador e a ilha indicada. Então, uma ligação muito forte a ponto de convidar o Jacques Wagner para uma área privativa pertencente ao então banqueiro Augusto Lima. Aí você pensa assim, nossa, o ICL está falando de tanto detalhe, acabou por aí a história do Jacques Wagner? Não, não. Tem mais. A Polícia Federal apreendeu hoje quase $50 mil em dinheiro vivo num endereço em Brasília ligado ao senador. Olha aqui a imagem. E mais uma vez a gente faz a pergunta, assim como eu fiz quando houve a apreensão na casa do Sóstenes Cavalcante do Partido Liberal. Quem no Brasil guarda $50 mil, o equivalente a R$250 mil, não estamos falando de $500, estamos falando do equivalente a R$250 mil. Quem é que guarda em dinheiro isso em casa? É estranho, para dizer o mínimo. A Polícia Federal também apreendeu 33 mil euros e outros 6 mil dólares num segundo endereço ligado ao parlamentar.
E você vê aqui na foto que além dos dólares, tem muito relógio. Ó. O Jacques Wagner tinha uma espécie de obsessão por colecionar relógio de luxo. Que coisa, hein, senador? É uma imagem que eu diria matadora contra o senador Jacques Wagner. Vamos aguardar. Ele tem direito, obviamente, de se defender. Falando nisso, em entrevista à Band News, a televisão, o canal de TV da Band News, Jacques Wagner, agora há pouco, negou todas as acusações. Ele disse que nunca recebeu dinheiro e que nem houve transferência de patrimônio do Master ou do Augusto Lima para ele, e que a relação com Daniel Vorcaro é praticamente zero. Ou seja, ele admite que há alguma relação com Augusto Lima, mas com Vorcaro não. Ele afirmou que segue na liderança do governo e que recebeu até uma ligação do presidente Lula em solidariedade a ele. Eu acho estranho porque não há uma nota oficial do Jacques Wagner. Ele deu uma entrevista para um canal de televisão. Isso aqui é de uma gravidade imensa, mereceria uma nota. Isso aqui está circulando desde a manhã e até agora não há um posicionamento. Além do próprio Wagner, outras pessoas também se manifestaram sobre a operação de hoje. Bruno Concílio tem mais detalhes sobre isso. Por favor, Bruno, quem é que falou aí? Teve gente que falou em nome do PT ou em nome do governo? Como é que é isso? Rodrigo, o presidente nacional do PT, o Edinho Silva, saiu em defesa do senador hoje e disse ter confiança de que Wagner vai comprovar a sua inocência. Ele disse, abre aspas, o senador Jacques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Apoiamos todas as apurações envolvendo o Banco Master. A sociedade tem o direito de saber a verdade, os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Nesse processo de investigação e apuração, temos confiança que Jacques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência. Já o líder do governo na Câmara, o deputado Paulo Pimenta, adotou um tom parecido e disse que aguarda a resposta de Wagner com tranquilidade, pois sabe da seriedade e da conduta política dele. Por fim, o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, também comentou a operação policial hoje e disse que Wagner tem que ter a oportunidade de se explicar e de se defender, Rodrigo. A oportunidade de se defender e de se explicar. Não só a oportunidade, ele tem a obrigação de dar algum tipo de explicação para tudo isso. Dinheiro vivo em casa, relações, compra de ingresso, passeio na ilha do empresário, passeio nos aviões. Você pode dizer, mas não tem nada de legal passear no avião de um banqueiro, mas é um banqueiro que virou alvo de uma operação por fraude. Então, passa-se algo muito sério. Chama a atenção para um fato importante. A Polícia Federal atuando com liberdade total, sem controle do governo. É a Polícia Federal investigando o líder do governo. Ótimo, é assim que tem que ser. Na época do Bolsonaro, a gente tem gravações, inclusive, e o testemunho do próprio Sérgio Moro dizendo que o Bolsonaro queria impedir investigações e interferir na Polícia Federal. Eu acho positivo que a gente tenha um governo que atua de acordo com a Constituição e a Polícia Federal tem independência funcional para investigar quem tem que ser investigado. E é um sinal de que as instituições estão funcionando. Já já eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, já era esperado, né, que o PT fizesse algum tipo de defesa do Jacques Wagner, é um nome histórico do partido, mas olha só quem é que defendeu o Jacques Wagner também, e aí chama muita atenção. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou seu apoio ao senador. Vamos ver o que disse Davi Alcolumbre em defesa de Wagner. Vamos lá. Está muito difícil o que a humanidade está vivendo, porque na minha cabeça e no meu coração era para a gente preservar o amor, o respeito, o carinho. Nós estamos exaltando o ódio, a raiva e a agressão contra aqueles que a gente nem sabe o que fez ou se fez. Então, portanto, meu apoio, a minha solidariedade integral a um colega senador da República, e eu tenho a convicção que no decorrer do processo as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas e um dia elas serão julgadas. E é lá nesse dia que a pessoa pode ser condenado ou inocentada. A frase final, ok. Tem direito, é lá no final que vai ser inocentado ou condenado. Agora, é eloquente, é muito chamativo que o Jacques Wagner seja defendido pelo Davi Alcolumbre. Você lembra que quando o Jorge Messias foi derrotado numa operação comandada pelo Alcolumbre, como ministro do STF, né? O Lula indicou o Messias,
E o Alcolumbre fez uma manobra e o Messias foi derrotado. Quem é que foi abraçar o Alcolumbre? O Jacques Wagner. O pessoal até estranhou. Por que isso? Um homem do PT tão próximo daquele que virou o algoz do governo de Lula. Jacques Wagner foi cobrado publicamente por isso. Sorria! Estava sorrindo naquele momento de derrota do governo que ele representa. Agora a gente percebe que os dois são muito ligados. Aliás, o Alcolumbre, semana passada, foi denunciado pela Veja como tendo recebido milhões de Vorcar. E agora é a vez do Wagner, que recebe, segundo a investigação da Polícia Federal, presentes, mimos do sócio do Vorcar. Então, algo mais os une, além do cargo de senador. É o que aparece nas imagens e é o que aparece nesse apoio recebido pelo Wagner por parte do Davi Alcolumbre. Pessoal, mas eu queria aqui, a gente está aqui trazendo, você está vendo, né? Estamos trazendo todos os detalhes sobre o caso do Wagner. No momento em que o Lula recuperava a popularidade, o Flávio Bolsonaro reduzia a popularidade, isso aqui pode criar problema para o governo, é evidente. É nosso dever noticiar. Agora, repara como é que a grande imprensa, a chamada grande imprensa, noticia esse caso. A Folha de São Paulo deu uma manchete hoje em que ela coloca o PT, o partido do Wagner, eu vou sair da frente aqui, ó, na manchete. No meio da matéria, tudo bem, ele é um senador do PT. Mas olha a manchete aqui do lado direito. PF encontra 55 mil dólares e 33 mil euros em endereços ligados ao senador Jacques Wagner, PT. PT carimbado ali na manchete. Aí você fala, mas é um fato. Ok, vamos olhar a manchete quando Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal, foi alvo da Polícia Federal? Sóstenes Cavalcante diz ser alvo de perseguição e que dinheiro vive é de venda de imóvel. Qual o partido do Sóstenes Cavalcante? Aí não tem. É curioso, né, a maneira como se cobre política no Brasil. Volto a dizer, não temos que poupar ninguém. Mas a imprensa tradicional faz isso aqui, ó. A gente tem que citar. Ou cita os dois partidos na manchete, ou não cita nenhum, né? Assim fica estranho. E não foi só o Sóstenes. Quando põe lá Ciro Nogueira, não fala o partido. Antônio Rueda, não fala o partido. Só fala o partido quando é o PT, porque é uma tentativa, claro, de enfraquecer o presidente Lula. Agora, tem um dado também que eu queria chamar a atenção. A revista Fórum trouxe uma manchete importante hoje. O Jacques Wagner foi alvo desta operação. A ação sobre o Wagner abre precedente para que uma nova operação da PF possa ser feita contra Flávio Bolsonaro. Ora, se tem indícios contra o Wagner, e parece que tinha, e isso levou a PF e o André Mendonça a autorizar a busca e a apreensão, tem muito mais indício contra o Flávio Bolsonaro. A PF não agiu até agora, eu imagino, para não parecer perseguição política contra o candidato da oposição. Mas a Polícia Federal faz a ação contra o líder do governo, tem que ter busca e apreensão na casa, cadê? Daqui, ó, do Flávio Bolsonaro. Tem indícios, tem diálogos, tem dinheiro circulando. Cadê a busca e apreensão na mansão do Flávio Bolsonaro em Brasília? A Fórum chamou a atenção para isso, tem alguns trechos aqui da matéria, a gente tem alguns aqui. O que não falta é independência por parte da Polícia Federal para derrubar o castelo de cartas. Basta saber se André Mendonça dará o aval para a ação contra o filho do seu benfeitor, porque foi o Jair que nomeou André Mendonça. Será que o ministro Mendonça vai agir com independência e vai mandar fazer busca e apreensão na casa do Flávio Bolsonaro? É uma pergunta. Ah, mas isso não tira o valor da busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, que parece que tem indícios fortes. Mas tem que fazer. E agora, se fizer, ninguém vai poder dizer que é perseguição, porque a Polícia Federal agiu contra o líder do governo, um petista. Tem todos os indícios para ir a fundo contra o Flávio Bolsonaro. Vamos ficar atentos a isso. Queria virar aqui a página para um outro personagem. Não é só Wagner, não é só a família Bolsonaro no Bolsomaster. A Polícia Federal encontrou também diálogos no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, conversando com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Nas conversas, o parlamentar, ó o Hugo Motta aí, ó, pede liberação de empréstimo do Master para uma empresa da cunhada dele. Bruno, traz mais detalhes para a gente sobre isso também. Rodrigo, segundo a reportagem do Estadão, as conversas entre o Motta e o Vorcaro trataram da liberação de ao menos 22 milhões de reais do Banco Master
para uma empresa de Bianca Medeiros, irmã da esposa do presidente da Câmara, Luana Mota, em março de 2024. Vale lembrar que a informação vem a público no momento em que foram revelados pagamentos do banqueiro para viagens de Mota e do senador Ciro Nogueira em 2024. Do outro lado, em entrevista ao Estadão, o Mota se recusou 5 vezes a responder se atuou ou não pela liberação do crédito. Ele apenas insistiu em afirmar que a operação ocorreu toda dentro da legalidade, Rodrigo. Então também é Hugo Mota, é Davi Alcolumbre, aí Hugo Mota, que é do Partido Republicanos, o partido do Tarcísio de Freitas, e da Igreja Universal. Então tem Davi Alcolumbre, tem Hugo Mota, tem Flávio Bolsonaro, tem Ciro Nogueira e tem Jacques Wagner. Todos esses daí. Bom, o governo Lula acabou, né, sendo alvo indiretamente, mas dessa operação de hoje. Mas nos bastidores em Brasília, o consenso das últimas semanas é de que o candidato da extrema-direita é que está sangrando em público por causa do caso Master. A gente viu aí nas pesquisas. E quem tenta tirar vantagem nesse momento? Ronaldo Caiado. Mais uma vez, Caiado disparou contra Flávio Bolsonaro, dizendo: Flávio não tem condições de ser o candidato para derrotar o Lula porque está envolvido no escândalo do Master. Vamos ver aqui o que disse o Ronaldo Caiado? E eu estou aqui interpretando o que as pesquisas estão mostrando. Eu sou a pessoa que as pesquisas mais mostram que posso me aproximar do Lula no segundo turno. Então eu diria a você que essa sucessão de pesquisas deixou claro que o Flávio perdeu a chance de ganhar essa eleição. Está dizendo o Caiado. Então, há uma movimentação forte em Brasília para tentar criar uma candidatura alternativa ao Flávio Bolsonaro. Inclusive, Caiado com Michele Bolsonaro seria uma das alternativas. Enquanto isso, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro trabalha para reanimar a militância bolsonarista, que foi abalada pela crise por causa do financiamento, né, do filme Dark Horse. Uma nova equipe de comunicação foi montada com a missão de reforçar o diálogo com aquela base mais radicalizada e também recuperar fôlego da candidatura dialogando com setores mais ao centro. Bruno tem mais detalhes sobre essa tentativa da equipe de comunicação do Flávio Bolsonaro. A estratégia imediata é reforçar a base mais fiel, mas não está descartada a tentativa de apresentar o Flávio com um perfil mais moderado. Já os novos coordenadores de marketing e imprensa pretendem aproveitar o período da Copa do Mundo, quando a disputa eleitoral perde espaço no noticiário, para colocar essa estratégia em prática. A expectativa é que a pré-campanha recupere estabilidade após o desgaste provocado pela divulgação de áudios e mensagens entre Flávio e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Rodrigo. A essa altura, o Flávio Bolsonaro está torcendo para que a Copa, né, tome bastante espaço aí, para que as pessoas esqueçam um pouco o escândalo do Master, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Falando em Copa do Mundo, né, vou virar para cá para a gente falar. Amanhã, segundo jogo do Brasil, adversário a seleção do Haiti. Em 2004, as duas seleções se enfrentaram num jogo que ficou conhecido como Jogo da Paz. Você lembra desse jogo? Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, todo aquele elenco fortíssimo do Brasil foi a Porto Príncipe, capital do Haiti, para um jogo que marcou época, né? É uma lembrança dos haitianos que, inclusive, torcem pelo Brasil sempre nas Copas. Dessa vez não, né? Porque eles estarão em campo contra o Brasil. Por ordem da FIFA, o adversário de amanhã do Brasil não poderá levar a campo aquele uniforme em referência à luta anticolonial, que é a marca, né? O Haiti, o primeiro país a ficar independente aqui nas Américas. O reencontro entre Brasil e Haiti ocorre num momento conturbado para os haitianos, que não estão conseguindo sequer treinar ou jogar no seu próprio território, crise permanente no Haiti. Vamos aguardar, tem jogo então amanhã à noite, a gente vai seguir acompanhando. Eu quero agradecer o Bruno Concílio pela parceria mais uma vez ao vivo aqui. O que deu na nossa enquete, Bruno? Obrigado, Rodrigo. E vou ler agora o final da nossa enquete. Se liga nessa. A operação da PF contra Jacques Wagner é a alternativa que menos teve voto. Preocupa mais o PT da Bahia. Em segundo lugar, ficou com 31%. Pode atingir o governo Lula. E a ganhadora total ali da nossa enquete, com 59%, ficou só vai afetar o Lula se o Wagner seguir como líder. Ou seja, Rodrigo, a galera ela concorda mais com a sua análise mesmo. Pois é, então quase 60% do nosso público, a conclusão é: Lula tem que afastar o Jacques Wagner da liderança do governo no Senado. Mesmo que ele prove depois que não foi bem assim, evita o desgaste num momento tão importante de eleição. Obrigado, Bruno. Até amanhã aqui no ICL Urgente, mas eu queria deixar um chamado aqui para a turma não esquecer que no dia 28 de junho nós vamos levar ao ar um documentário
super importante sobre orçamento secreto, que é uma das principais formas de corrupção no Brasil. Orçamento Secreto é uma produção original feita pela equipe do ICL com grandes repórteres experientes em campo. Heloísa Vilela, o Luiz Costa Pinto, Fábio Panunzio, a Juliana Dalpiva e outros e outras repórteres. E a nossa equipe de editores, na coordenação do Demore e do Eduardo Moreira e da equipe de documentários do ICL, essa equipe toda vai trazer Orçamento Secreto. No domingo, 28 de junho, 8 horas da noite, você se inscreve em iclurgente.com.br. Se inscreve em iclurgente.com.br. Aí você põe o seu e-mail, a nossa equipe te lembra no dia 28. Tenho certeza que você vai assistir e vai ser um motivo a mais. Se você não é ainda inscrito, vai se inscrever na plataforma para ajudar a manter essa equipe e produzir conteúdos como esse e coberturas como essa, né? A gente está aqui trazendo todos os detalhes sobre Jacques Wagner, sem poupar ninguém, mas também sem fazer cobertura seletiva, né? É assim que funciona aqui no ICL Notícias. Vem aí o N2, hoje com a Roberta Garcia, Chico Sá, daqui a pouco eu estou por lá. ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Dia 28, o ICL vai soltar uma bomba. Nos últimos meses, discretamente, os nossos jornalistas fizeram a maior investigação já feita até hoje sobre o maior esquema de corrupção do Brasil, que tem nome e sobrenome: Orçamento Secreto. Um esquema de corrupção que poucas pessoas tentaram enfrentar, e quando tentaram enfrentar, foram porque tem muita gente envolvida nisso, de tudo que é lado e de tudo que é canto. No dia 28 de junho a gente vai trazer uma série documental onde a gente não vai só conversar com as pessoas que conhecem o esquema de Brasília. A gente vai visitar os lugares para onde esse dinheiro deveria ter ido e vai te contar histórias que vão te deixar de cabelo em pé. De milhões e milhões que não chegaram ao destino, até pessoas que foram sumidas porque tentaram denunciar. Não percam essa série documental. Pegue o seu ingresso e chame seus amigos para assistir também. Na revista Liberta dessa semana, Reginaldo Nasser analisou o labirinto em que Trump se meteu no Irã. 4 meses de guerra sem vitória, estoques bélicos esgotados e o Estreito de Hormuz ainda fechado. A prova de que a América não voltou a ser grande. Leia também, João César de Castro Rocha sentenciou que o Irã já venceu a guerra ao transformar a resistência em estratégia. Quanto mais o conflito durar, maior será o custo político de Trump e menor sua chance de sair sem derrota. Ainda, artigos de Gisele Agnelli, Juca Kfouri e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.